O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Grãos como trigo, centeio e aveia formam a base da alimentação humana há milhares de anos. Mas para algumas pessoas, o consumo destes produtos ricos em glúten pode trazer consequências desagradáveis, como distúrbios intestinais e dificuldade em absorção de nutrientes e até osteoporose. Essa sensibilidade é característica da doença celíaca, que atinge 1 em cada 200 brasileiros, muitos ainda não diagnosticados. Eu sou Heloísa Vieira e a doença celíaca é o nosso tema do Intese de hoje. Distúrbios intestinais contínuos ou a fratura de um osso numa simples queda podem ser alguns dos sintomas da doença celíaca. Você sabe o que é este problema? Como se adquire ou é tratado? A resposta para todas essas perguntas você encontra aqui no Intese. E para participar da nossa conversa, recebemos no estúdio a doutora Adriane Selle, gastropediatra e professora do Departamento de Pediatria da UFPR, no Hospital das Clínicas. E a também professora e doutora em nutrição, Cila Ferreira, que coordena o programa de pós-graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da UFPR. Sejam muito bem-vindas ao Intese. Eu gostaria de começar o programa perguntando para a doutora Adriane, para ela definir em linhas gerais o que é a doença celíaca e quais são os sintomas. Então, como você mesmo já falou, é uma intolerância ao glúten, que pode ser uma forma de alergia alimentar desencadeada por esses alimentos tão comuns na dieta, que é o trigo, cevada, centeio, aveia e o malte, né? Como é que essa doença se manifesta? Então, existem várias formas de manifestação. O mais comum na área que eu atuo, que é a gastropediatria, seriam crianças que têm diarreia, baixo peso, desnutrição, às vezes a barriga estufada, às vezes vômitos de repetição. E algumas crianças podem ter poucos sintomas, só um pouquinho de dor, às vezes até em vez de ter diarreia, intestino solto, podem ter intestino preso, ou outras manifestações como atraso no desenvolvimento puberal, as crianças, como se comentou, que podem ter osteoporose, osteopenia, ou já adultos com dificuldade de fertilidade, de ter filhos, tanto mulheres quanto homens, às vezes só uma anemia de difícil controle, que não responde ao tratamento com ferro. Então existe uma gama muito extensa de manifestações nessa doença. E essa doença tem cura? Existe a cura, né? Desde que, como ela é desencadeada pela ingesta desses alimentos, né, que tem o glúten como proteína, se você remover o glúten da dieta completamente, esses pacientes voltam à sua vida normal sem sintomas. Então a doença, ela não tem cura, porque a dieta tem que ser feita pelo resto da vida, mas o paciente volta a ter uma vida normal, né, desde que não ingira o glúten. E aí que eu gostaria de fazer minha primeira pergunta para a doutora Cila, que é uma parceria muito grande que acontece com os nutricionistas. Tem um trabalho fundamental aí na melhora desse paciente. Como é que é feito esse controle, né, da dieta de um paciente celíaco? Bem, o importante num diagnóstico é a consciência do paciente. Então ele tem que estar consciente de que a sua dieta é o melhor para a sua saúde e que a sua dieta vai trazer os benefícios, principalmente em relação aos nutrientes que ele está em deficiência, né? Então, o primeiro passo é a conscientização do paciente. Quando criança, existe uma dificuldade maior, né, dessa conscientização. Quando o indivíduo já é adulto, então essa conscientização já ocorre de uma certa forma, porque o adulto já tem absorve essa necessidade, né, da sua alimentação. Cada fase é uma dificuldade, eu acho, né? Eu vejo dessa forma. Então, eu acho que a consciência é o principal aspecto, né? Doutora Adriane, quanto tempo o paciente já começa a apresentar uma melhora a partir do momento que ele segue essa dieta restrita? Então, quando o paciente tem muito sintoma gastrointestinal, diarreia, vômito, dor abdominal, normalmente eles melhoram já em 2 semanas, já conseguem sentir uma melhora dos sintomas. Mas para recuperar o ganho de peso e parar totalmente a diarreia, geralmente 3 a 6 meses que a gente nota
para melhorar, mas é rápido, 2 semanas já consegue ver uma melhora. E quem que é o paciente que melhor se adapta ao tratamento? O paciente jovem, o paciente mais velho? É como a doutora Sila falou, depende muito da conscientização, então isso tem a ver com a personalidade do indivíduo. A gente vê crianças que falam para a mãe, eu não posso comer isso, que às vezes a avó quer dar, fica com pena. Então tem crianças que entendem muito bem o problema, outros a mãe precisa ajudar. As pessoas que têm muitos sintomas são aquelas que mais fazem, porque eles se sentem bem. Os que têm poucos, daí fica mais difícil. E os adolescentes são os piores, né? Porque eles entram naquela fase de rebeldia, da síndrome do super-homem, eu não tenho nada. Às vezes passam a ter poucos sintomas, querem ser iguais aos amigos. Então essa é a fase mais difícil. E aí é um retrocesso nesse tratamento? Normalmente, é uma fase difícil. Uhum. E a doença, ela pode se manifestar em graus diferentes? As pessoas têm sintomas diferentes, até intensidades distintas? Exatamente. Então, algumas crianças, como eu falei, podem ter desnutrição importante, diarreia, vômito, irritabilidade, e aí a mãe vai fazer a dieta certa. E outras crianças têm, às vezes, até mesmo extensão da doença e podem ter só uma anemia de difícil controle, sem muita manifestação do intestino ou do estômago. Uhum. Então, essas são as que realmente têm mais dificuldade de fazer a dieta. E a dieta, ela varia de acordo com esses sintomas ou ela é uma dieta padrão para todo mundo? Veja, a dieta é por exclusão, a exclusão do glúten. Então, qualquer alimento que seja excluído o glúten, o paciente pode consumir, né? Então, independente de se for um produto derivado de panificação, né? Então, retirando o glúten, um biscoito que não tenha nenhuma dessas farinhas citadas, cevada, centeio, aveia, né, e o malte, então tudo isso são os alimentos que podem ser de uso do paciente. Uhum. A tolerância é 0, porque mesmo que o paciente não volte a ter os sintomas, e isso às vezes é comum na adolescência, ele ingere, mas não tem sintomas. Mas se você for procurar, os exames mostram que ele está ingerindo, o intestino mostra que normalmente o intestino está atrofiado, mostra que ele está sendo agredido, às vezes sem sintomas. E aí ele pode ter as complicações da doença. Então, por isso que é importante, né, a tolerância realmente e aí eu acho que entra também a questão da lactose também, que às vezes tem uma grande parcela dos pacientes que também, além do glúten, também tem intolerância à lactose em função do sofrimento que está acontecendo na velocidade. Então, não absorve. Então, às vezes, tem que se retirar, além do glúten, também tem que ser retirada a lactose dessa alimentação. Né? Então, os dois alimentos, geralmente num produto sem glúten, quando a gente faz o produto, a gente já evita colocar o leite. Então, já é de regra que não tenha leite, justamente em função de que não se sabe se aquele paciente que vai consumir, se ele é intolerante ou não à lactose. Alguns sim, outros não. Por via de regra se exclui, depois no segundo momento se pode voltar com de acordo com a resposta do paciente. Doutora Adriane, como é que se manifesta essa doença? Como é que se adquire a doença celíaca? Existem várias teorias, né? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter uma predisposição genética. Ela não acontece em quem quer, né? Acontece em quem tem essa predisposição. Então, se você tem um familiar com doença celíaca, você tem uma chance maior de ter doença celíaca, 10%. Depois disso, você tem que ter o contato com a proteína do glúten. Então, normalmente, essa proteína tem que atravessar a barreira do intestino, entrar em contato com o sistema imune, e daí se desencadeia todo o processo. Então, são vários fatores que têm que acontecer para que a doença se manifeste. E ela pode se manifestar em diversas idades ou existe um período específico da vida em que se desencadeia a doença? Você tem que ter o contato com o glúten. Então, se uma criança, a partir dos 6 meses, quando ela começa a ser exposta à bolacha, ou macarrão, é quando ela vai começar a desenvolver a doença. Antes disso, não existe. E a partir daí, ela pode ter a doença sem muita manifestação clínica ou desencadear só na idade adulta ou até no idoso pode acontecer. Um pouquinho do que a senhora acabou de explicar para a gente vai acompanhar agora porque a nossa equipe preparou uma reportagem sobre o tema. Diante de tantas restrições alimentares, um dos maiores desafios dos celíacos é encontrar variedades de produtos comuns sem o glúten. 2 irmãs celíacas fizeram da própria dificuldade um novo negócio. Alessandra é celíaca há 12 anos. A irmã Adriana, que sempre ajudou a Alessandra com a dieta, soube há pouco tempo que também sofria da doença. Quando desenvolvi, eu já sabia, porque eu já tinha histórico em casa, então foi mais rápida a descoberta. Mas tem muitas pessoas que sofrem anos e anos sem saber
por que estão sofrendo, o que fazer e recorrem a médicos que, na verdade, acabam não tendo a informação total e, por vezes, acabam complicando esse quadro ainda. Encontrar produtos sem glúten é uma tarefa difícil. Foi isso que motivou as irmãs a abrirem uma loja especializada no comércio desses alimentos. Você vai em grandes redes, você encontra de produtos sem glúten em uma prateleira. E eu, sabendo dessa dificuldade, que a gente teve a ideia de colocar todos os alimentos para as pessoas que têm restrição aqui no Almendras. O glúten está presente no trigo, no centeio, na aveia e na cevada. Isso não quer dizer que a dieta dos celíacos precisa ser restrita. Existem várias alternativas que permitem um cardápio variado. Os substitutos para a farinha de trigo são todas aquelas farinhas que não utilizem o glúten, ou seja, farinha de mandioca, fécula de batata, farinha de arroz, polvilho, e aí isso é um mix de farinhas que você faz, não é uma só que você utiliza, para poder fazer as receitas. A variedade garante um público fiel. Alguns clientes vêm de longe para comprar os produtos sem glúten. São José dos Pinhais, Mafra, Rio Negrinho, Cascavel, Guarapuava, até outros estados também. Doutora Sila, a gente acompanhou aí na reportagem, eu imagino que o diagnóstico deve ser muito difícil, né? Então, o que a gente viu, a doutora Adriane deve comprovar muito na prática lá no Hospital das Clínicas, o pessoal falando em como vai de médico em médico e como é difícil esse diagnóstico em determinados momentos. É verdade, porque são às vezes poucos sintomas. Quando é um quadro clínico bem clássico é fácil, mas quando são poucos sintomas, às vezes o paciente sofre muito sem o diagnóstico. Então, mas hoje em dia, os próprios médicos, né, de outras áreas, não da gastroenterologia, já têm essa noção, uma doença muito mais difundida, então eles já pensam no diagnóstico diferencial quando tem essas, por exemplo, um paciente com artrite, né, o paciente diabético tem um risco maior, o endocrinologista já sabe que tem que triar, o paciente que tem doença da tireoide, o endocrinologista já sabe que tem que triar, paciente que vai no reumato com osteoporose, então o reumatologista já pensa, mesmo que não tenha algum sintoma mais importante. Mas alguns têm sintomazinho leve, que passa com um diagnóstico de intestino irritável, alguma outra coisa, e fica a vida inteira sofrendo sem diagnóstico, isso é verdade. Isso é uma dificuldade recorrente uma realidade ainda, ainda, mas bem menos frequente. Hoje em dia que existe já uma noção na própria classe médica da frequência da doença. Doutora Sila, a gente viu aí o relato dessas moças que também são portadoras da doença, falando de pacientes que vêm muitas vezes do interior, até de outros estados, à procura desses produtos. Isso é uma realidade? Esse paciente tem dificuldade de seguir uma dieta de restrição? Sim, porque é difícil encontrar nas lojas normais ou grandes redes de supermercados produtos para celíacos. Tem, e os que têm o preço é em torno de 50% a 200% acima do valor normal, né? Então, as empresas que fabricam os alimentos, por uma questão até de lucro, né, acabam não desenvolvendo produtos para celíacos, porque o valor agregado é muito pequeno, o número de pessoas, de clientes a adquirir o produto são pequenos, então o lucro vai ser menor. Então, as grandes empresas trabalham sempre com lucro. Então, essa é uma realidade que acaba sendo repassada para as empresas pequenas, como o exemplo da empresa das meninas, né? O Em Tese faz um rápido intervalo e volta já. No quadro FPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Rafaela. Ela é estudante de Ciências Biológicas da UFPR e está há 7 meses na Alemanha. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em um outro país contribui para a vida e a formação acadêmica. Olá, meu nome é Rafaela, eu tenho 21 anos, eu faço Ciências Biológicas na UFPR. Eu estou aqui em Münster, na Alemanha, fazendo intercâmbio. Estou completando 7 meses aqui já.
E eu vim pelo Ciências Sem Fronteiras, no edital para a Alemanha, e eu estou gostando muito da experiência. Está sendo algo muito bom para mim, espetacular. Todo mundo aqui do Brasil que está aqui está gostando também. E para mim, eu escolhi aqui Münster por conta de ter uma faculdade muito antiga, que tem muita história e tem estudos de evolução, que é a parte que eu estava mais interessada. Então, eu estou fazendo disciplinas de evolução aqui no Instituto de Evolução e Biodiversidade. E essas disciplinas são, a priori, a mestrado. Bom, está sendo muito bom para mim. Eu vou fazer módulos de pesquisa por aqui também. E viver em Münster é muito legal, é muito específico, por conta de ser uma cidade que tem muita história, que viu muita coisa acontecer. E a minha experiência de intercâmbio, ela está me ajudando muito a adquirir conhecimentos específicos nas áreas que eu quero aplicar no futuro, que eu tenho planos de trabalhar com biologia da conservação. E eu acho que eu vou poder aplicar isso na minha futura profissão, porque chegar no Brasil, eu tenho mais um ano, depois eu me formo. Quem tiver interesse, se inscreva, é uma oportunidade única. E para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece na sua tela. A ARI está também nas redes sociais. E no Em Tese de hoje, o tema é a doença celíaca. Doutora Cila, nós encerramos o último bloco falando sobre a dificuldade em se encontrar esses produtos, né, e até na variedade de produtos que há disponíveis no mercado. A senhora coordena um trabalho aqui na UFPR que faz justamente isso no laboratório, cria novos produtos. Explica um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho. Bom, esse trabalho ele começou em 2004, 2005, né, onde até essa presente data a gente já fez vários produtos. Iniciamos pegando esse foco de que a doença celíaca e os celíacos precisam maior produtos em relação à panificação, né? Então começamos a desenvolver alguns produtos na área de panificação, com pães, né, de forma e pão francês, que é o que a gente mais vem trabalhando, porque os outros tipos de produto como bolo, biscoitos, os desafios não são tão grandes, né? É fácil desenvolver. Quando a gente trabalha com o pão, nós temos duas formas de elaborar um pão. Ou sob a forma de um fermento químico, que é aquele fermento que cresce no forno, por exemplo, um bolo, um biscoito, né? Então a gente consegue o formato, a simetria no forno quando ele aquece. Já num pão, o crescimento, ou seja, a fermentação acontece por fermento biológico, que é uma levedura, é um organismo vivo. E por conta disso ele tem que ter temperatura, tempo adequado e principalmente, para elaborar um pão, tem que ter o glúten. O glúten é que, quando em presença de água, em presença do sal, ele forma uma rede proteica muito forte, que dá aquela característica, né, de extensibilidade, de elasticidade ao pão. E essa característica, quando se formata o pão, que vai dar aquela simetria, quando não existe o glúten, o pão ele não cresce, ele não forma aquele formato que a gente deseja e principalmente o miolo, ele fica um miolo pesado. Então, a ausência do glúten traz esse tipo de problema ao pão. Então, frente a isso, nós começamos a investigar algumas farinhas que poderiam, associadas em 2, 3 farinhas, associada a alguns aditivos alimentares, né, alguns tipos de gomas, que poderiam melhorar essa característica, ou seja, dar um pão com um formato característico, um produto que tenha um miolo não tão pesado, não tão úmido, que aquele produto, aquele pão que é feito com esse tipo de farinha que não tem glúten. Quais são as substituições mais comuns? Bom, o que nós utilizamos? Farinha de arroz, né? A mandioca, ela não se presta muito, devido à característica, a não ser com um percentual pequeno. Temos as féculas aí. Féculas, quando eu falo féculas, seriam os amidos, né? Féculas seriam amido de mandioca, que seria a fécula de mandioca, ou amido de milho, que seria a nossa tradicional maisena.
Se presta também alguns tipos de vegetais cozidos, por exemplo, batata cozida, amassada, misturado com alguns tipos de farinha, nos dá uma resposta bem interessante. Mas sempre temos que ter algum tipo de goma, ou seja, um aditivo presente, seja a goma guar, xantana, outros tipos de goma que a gente está estudando, para melhorar essa característica. Então ainda existe aí um grande desafio nessa área, porque o produto ainda não chega perto do produto quando comparado ao trigo. Então existe muito a desejar em relação às características. Eu gostaria de perguntar agora para a doutora Adriane, existe uma tendência entre os celíacos a desenvolver alguns problemas graves, até como a osteoporose, né? Quais os sintomas que normalmente os pacientes costumam apresentar, né? Eles surgem com A, B ou C sintomas, chegam às vezes através de algum câncer, uma osteoporose, como funciona? Então, às vezes, se o paciente não tem o diagnóstico e a doença vai evoluindo, pode ter então a reabsorção óssea, a falta de absorção de cálcio e vitamina D, que pode levar à osteoporose. Então, ou ele vai fazer um exame, né, porque está na época, e vê que o osso está fraco, ou ele cai, leva um tombo, uma fratura, e fratura do jeito que não era, um tombo leve, que não era para ter fraturado, fratura. Alguns indivíduos têm dificuldade para ter filho, e aí vão pesquisar, tem doença celíaca. Outros têm outras doenças autoimunes, como eu falei, da tireoide. E aqueles pacientes que não tratam a doença, apesar de saberem o diagnóstico, eles têm uma chance maior de desenvolver câncer de esôfago e linfoma também. Então, é 70 vezes maior que a população geral no estudo realizado. Então, por isso a importância de se fazer a dieta, né? E esses quadros, eles podem ser revertidos seguindo essa dieta indicada pelos médicos? Na maioria das vezes, quando já não é uma complicação estabelecida, assim, o intestino sempre volta ao normal. Então, os sintomas do intestino voltam ao normal. Mas se ele já desenvolveu uma outra doença autoimune, diabetes, uma doença da tireoide, aí fica mais fácil voltar. O osso é a mesma coisa, ele pode voltar, depositar, reabsorver, refazer esse osso com o passar do tempo. Então, fazendo a dieta, na maioria das vezes, a qualidade de vida e as complicações conseguem ser revertidas. Doutora Cila, existe por parte dos nutricionistas um trabalho muito árduo na busca da rotulagem adequada, né? E quais são as melhorias que já se alcançaram nos últimos tempos e o que ainda falta nesse processo? Bom, nós temos a rotulagem para alimentos sem glúten, que já é uma legislação que saiu na década passada, né, tendo como obrigatoriedade colocar no rótulo alimentos sem glúten, ou contém glúten, né. O problema é que, dependendo do alimento, se a empresa ou a quem estiver fazendo o produto utilizar o mesmo recipiente, ou o mesmo forno, ou a mesma linha de processo, pode haver uma contaminação. Então, às vezes, nem sempre o rótulo, né, realmente é representativo do conteúdo que está dentro da embalagem. Então, isso é um problema. É evidente que as pessoas, elas, ao longo dos anos, já estão adquirindo identificar, né, esses produtos, olhando os rótulos, fazendo a seleção dos produtos. Mas esse problema da contaminação cruzada, que pode acontecer, né, isso é uma coisa que é invisível, então ela está ali dentro. E dependendo do indivíduo, pode ter, como a doutora Adriana falou, então depende muito da resposta do indivíduo. Então tem indivíduos que têm uma sensibilidade tão grande que ao passar na frente de uma panificadora, né, ele já pode desenvolver uma alergia. Né? Tem outras que não. Então, o grau de sensibilidade de cada um é diferente. E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para saber o que está sendo pesquisado de interessante e curioso ao redor do mundo. É o nosso giro de pesquisas. Pesquisadores da Universidade de Monash, na Austrália, concluíram que uma dose diária de chocolate traz benefícios ao coração. Comer até 100 gramas por dia ajuda a diminuir a pressão sanguínea e protege o organismo de doenças cardiovasculares. Mas atenção, o recomendado é o chocolate meio amargo, devido aos altos níveis de flavonoides, uma substância antioxidante. Pessoas casadas têm chances 3 vezes maiores de sobreviver aos meses seguintes a uma cirurgia cardíaca.
foi o que descobriram os pesquisadores da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. As 500 entrevistas revelaram que os casados estavam mais otimistas e mais preparados para as dores pós-cirúrgicas. Segundo os cientistas, os casados também fumam menos, comem melhor e esquecem menos de tomar os medicamentos. E a gente volta a falar sobre a doença celíaca. Eu queria perguntar para a doutora Adriane, para a gente finalizar o programa, a senhora comentou que existem pessoas que não apresentam nenhum tipo de sintoma. Existe algum tipo de exame que possa ser feito? Nesse tipo de caso, a pessoa não tem sintoma nenhum, posso ter certeza se eu tenho ou não essa doença? Então, normalmente a gente reserva esses exames para aqueles indivíduos que têm um risco maior, ou uma doença autoimune, ou uma história familiar de doença celíaca, né? Porque deve ser 7 vezes mais comum que tem sintomas aqueles não sintomáticos, mas a gente não vai colher o exame de todos. Mas existe um exame de sangue, né, que chama anticorpo antitransglutaminase tecidual ou anticorpo antidonísio. São 2 exames que podem ser feitos para você triar, eu tenho a doença ou não. Doutora Cila, existem vários produtos que já surgiram nos últimos tempos no mercado e a senhora e sua equipe trabalham aí arduamente para trazer novos produtos. Existe uma grande evolução nesse sentido, não só na quantidade de produtos, mas também no número de pontos de venda? Eu acho que sim, ao longo desses últimos anos tem evoluído bastante, né? Então nós já encontramos no mercado, por exemplo, lasanha sem glúten, né, alguns tipos de produtos que podem ser adquiridos. Nós estamos trabalhando lá no laboratório com lasanha sem glúten, pizza sem glúten, panetone, né, que eu acho que é um problema interessante porque nas festas de Natal todas as pessoas querem consumir o panetone, né, e os celíacos acabam se privando dessa iguaria, né, e eu acho que é uma alternativa. Nós fizemos esse semestre com uma turma de alunos, né, e ficou um produto bem interessante. Então, eu acho que essas pessoas que trabalham na indústria, muitos até por conta de que existem familiares que são celíacos, né, já estão pensando, né, nesse tipo de produto e já estão aparecendo no mercado produtos novos aí. Tá certo, eu gostaria de agradecer muito pela presença de vocês, bastante esclarecedora quanto a esse assunto que atinge a tantos brasileiros que muitas vezes provavelmente nem sabem que tem essa doença. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail emtese@ufpr.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!